Boa tarde, tá começando Entre Família. Ô, segunda-feira, viu? Respira fundo, relaxa, tá na metade do dia. Você que é desses que a segunda-feira não é um bom dia, com Entre Família vai ser uma excelente tarde. Boa tarde, Cris. Muito boa tarde, Carol. Olha, chegando à meia-idade, Carol, esse negócio de segunda-feira, você vai ver, depois que você tem filho e tal, de repente essa questão cultural que você colocou na segunda vai vir na quinta. Então, essa vida aqui é uma montanha-russa e tal. E com a idade, né? Porque a gente fala assim, o tempo tem um time, você olha as coisas assim. De falar, segunda-feira é caído. Para com isso, não é caído não. Vamos pra cima, viu? Olha, hoje nós vamos falar dos desafios de quem tá na fase do ENTA, Cris. ENTA. Você faz aquela... Tô quase lá, hein? E tem as mulheres que falam, eu tenho 30 e poucos, 31. Quando chega no 39, elas dizem, rapaz, vai entrar o ENTA, o homem. Já... Chegou e tal. Chegou. E a pergunta é, como você chegou nos 40? Como você lembra ou não, se você tem um pouquinho mais, você que está chegando, está nos 30 e poucos, acompanhando o nosso programa, você está preparado para essa transição? Porque tem esse negócio que a gente aprendeu aqui no programa, do novo normal, Sim. A questão do jovem, o dinamismo, a internet das coisas. Tem como fazer uma avaliação, Carol? Com certeza, e muitas vezes você está avaliando aí, olha, como é que será que eu estou na minha vida profissional, né? Tem isso também, né? Meu posicionamento, olha, eu cheguei aqui aos 40, no auge e tal. Como é que você se imaginava aos 40, né? Eu fazia essa projeção mais nova. Ó, com 40 anos, pá, é isso. É isso aqui. Aí a gente vai reorganizando, né? Porque quando vai chegando mais próximo, você vai alinhando as expectativas. Até eu vi aqui o seguinte, assim, ó. Eu vi aqui, ó. Ou você chega bem na fita, bacana. Oh, meu Deus, o que eu fiz? Estou com 40. Gente, mas já chegou? É isso mesmo? Batendo na minha porta? Eu não tô nem a metade do meu sonho que eu queria, aquele negócio que eu desenhei no papel na terceira série. Mas nada de se frustrar, viu? Nós temos aqui dicas importantes, tem uma profissional aqui na área de psicologia do trabalho, viu? Profissional que vai te ajudar a entender um pouco mais como é que você consegue se posicionar, se reinventar. Tem muitas ideias, tem muitas oportunidades, não é assim não. E aí tem gente que é assim, não chegou no 40, pronto, é isso. Agora eu vou tirar. Agora lá no sul a gente fala assim, eu vou deixar os butiá cair do bolso. Não deixa cair, não. Não, nem peteca. Vambora, sacode a poeira aqui no programa de hoje. E dá a volta por cima. Vamos dar rumo. E agora, inclusive, sim, já que você já sabe o que vai acontecer no programa, você já sabe que no início a gente tem informação, Carol. Pode rodar a vinheta. Informação aqui no Entre Família para você, viu? Sempre iniciando o programa falando sobre essas questões aí da pandemia, ou às vezes da Covid-19, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E hoje nós convidamos o Marcos Pinheiro, que é coordenador da Maranata Volunteers Brasil. Seja muito bem-vindo. Ela que é uma instituição, uma organização receptiva e sem fins lucrativos, e ela tem desenvolvido algumas ações aqui no Brasil. Não só no Brasil, porque essa é uma instituição que acolhe ações em todo o mundo, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente do Brasil. Você sabe que neste momento, né, muitas organizações têm se movimentado para tornar a vida das pessoas mais fácil, mais tranquila e trazer suporte para as famílias. E o Marcos vai falar desse suporte que a Maranata tem dado para as famílias ali no Nordeste. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Carol. Boa tarde a você, ao Cris também. Um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, é um prazer recebê-lo aqui com a gente, viu? Marcos, conta um pouco pra gente. Maranata está completando 10 anos esse ano, né? É isso? É aqui no Brasil ou no mundo, esse aniversário? Isso mesmo. Aqui no Brasil, nós estamos comemorando esse mês 10 anos. No mundo, nós estamos comemorando esse ano 51 anos. A Maranata ela começou em 1969, lá nos Estados Unidos. E agora ela já atua aí em dezenas de países. Nós chegamos no Brasil em 2010. Uma década aqui no país, inclusive está aparecendo algumas imagens de ações que estão sendo realizadas especificamente por conta da pandemia. Conta um pouco para a gente qual é a necessidade do pessoal ali no Nordeste. Pois é, Carol, a gente tem sido orientado por diversos veículos, inclusive, né, vários programas a Novo Tempo, Entre Família, com relação à higienização nesse período de pandemia, uma série, né, não só das mãos, lavar as mãos abundantemente, as roupas, às vezes, quando a gente chega, né, da rua, dependendo de onde a gente for, enfim. Mas você imagina a gente fazer isso em locais onde a gente praticamente não tem água nem para beber. Água líquida.
nem para beber, Carol. Então, a Maranata ela tem focado de maneira especial no Nordeste para prover água para aqueles locais, né, para aquelas comunidades, populações que têm problema de água, né, enfrentam a dificuldade da seca. Então elas acumulam água então, só para a gente chuva. entender, Marcos, só para a gente entender. Então, estão sendo furados alguns poços, né? É isso? Poços de água com parceria locais, é isso? Explica para a gente um pouquinho como é que essa água está sendo providenciada para esta população. É isso mesmo, Carol. São poços de água que a Maranata tem perfurado como doação em parceria com a Igreja Adventista em diversas comunidades pelo Nordeste do Brasil. Desde o ano passado, quando a gente começou esse projeto, nós já perfuramos 45 poços de água em todo o Nordeste e praticamente em todos os estados. A gente identifica um local com extrema necessidade e a gente vai até lá, faz um estudo e entrega um poço funcionando. Agora, nesse período de pandemia, a gente intensificou um pouco mais esse trabalho por conta disso. Né, para facilitar. Porque é necessário, né? Ou seja, né? Porque mais e mais a gente tem entendido que a higienização neste momento é vital para que a gente consiga vencer essa fase. Marcos, muito obrigada, parabéns pelas ações, parabéns pelos 10 anos da Maranata aqui no Brasil. Obrigado, Carol. Marcos falando ali, ele já está no hotel porque as ações não param ali no Nordeste do país, viu? E hoje nós estamos falando dos desafios após os 40 anos aí no mercado de trabalho. Você vai interagir com a gente. Nós vamos para um breve intervalo e na volta eu já te passo o telefone para conversar com você. Até mais. Muito bem, estamos de volta falando dos desafios aí dos 40, 50, né? Entas da vida. E você vai se acostumando, porque eu acho que é o seguinte, você vai aceitando esse momento que chegou. Pronto. Mas tem umas fases que marcam, né, a vida da mulher, eu acho, né? Não sei, né? A mulherada aí pode me dizer. 15. Quando você faz 15, você faz ali aniversário, 30 anos, já dá aquele, você não sabe se comemora ou se você troca o creme que você passava no rosto. Tem. Lógico eu que marcou foi 18, que eu tive que tirar a carteira. Pronto. Posso dirigir. Homem é mais tranquilo, homem é mais 21, tranquilo. tem que cuidar porque eu posso ser preso. Deu. 18 também, né? Mas eu quero saber de você aí, quais são os seus desafios? Como é que você vive essa fase, esse momento? Conta pra gente, através de que número? Olha só, DDD 12 98315 0249. Fala pra gente, olha, como você encarou essa situação, ou às vezes no cônjuge. Tem um do cônjuge que vive tranquilamente. O outro acaba aliviando, porque a rede de apoio tem muito dessa questão, né? Sim. Vai tirando um pouquinho daquele preconceito e tal. Mas, além de preconceito, tem essa questão de ver. Gente, olha, eu já tô com 40. O que eu fiz? Aí você paga uma estaca e começa a pensar. Não, tem. Será que eu fiz aquela pós-graduação? Terminei a faculdade? De culpa, hein? Nada de culpa, porque a culpa ela não te deixa caminhar, viu? Hoje nós vamos lançar aí responsabilidades, porque você consegue desenvolver ações específicas, pode mudar a sua realidade se você desejar, ampliar. Vamos lidando com isso aí, viu? Carol, não foi num programa que a gente apresentou aqui, se eu não me engano, uma senhora da terceira idade que mudou. Ai, gente, ela estava com um braço maior que o meu. Você lembra que foi aqui no programa, não foi, Patrícia, nossa diretora? Que é para poder mudar a sua realidade. Você fala, tem idade. Olha, nós temos hoje aqui uma psicóloga que vai nos ajudar a entender que não tem idade para isso, não. Com certeza. Bora lá. Depois eu até vou saber o seguinte da nossa equipe, quem é o mais velho da nossa equipe aqui da produção? Eu vi que você estava tentando fazer uma enquete e as mulheres não falaram nada. Mas ninguém me respondeu. Eu perguntei assim, Patrícia, por favor, fala pra gente quem é. É que você não pode fazer E ela assim, ó, Patrícia, e ela assim, 3, 2, 1, no ar. Eu entendi diretora, ela não que vai não falar era o sobre momento esse de perguntar, fazer uma escala. Mas eu acho que eu sou mais velho da equipe. Tomara, vamos te eleger, não pronto. Parece, eu pareço um adolescente, mas são questões de alimentação. É que adolescente, no caso, não tem barba branca, né? Vamos combinar. Mas tudo bem, tá tudo certo. Chapolin. Não vamos entrar em detalhes, mas no intervalo eu tenho que chegar essa informação. Essa semana você tá falando que você tá jogando futebol, agora essa semana você já tá lesionado. Para! Vamos apresentar aqui a nossa especialista. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, mas eu recebi uma informação agora. A Chapolin tá quase lá. Chapolin é o nosso diretor aqui do núcleo é. aqui de variedades, mas tá bem, eu pensei que eu era mais velho, agora já foi uma decepção. Mas não tem problema nenhum, ele tá bem. Viu? Não tem nada dessa aí, qual é que é a idade, qual é que não é, porque tem gente que tá mais velho e tá com pique. Olha, eu tenho pique de correr daqui. Não, mas assim, falando sério, parabéns, 45 anos com a força que você tem, Carol. Não, olha, 45 anos com a garra que você tem não é para muitos, não.
Brasil, vamos apresentar aqui a nossa Vamos. especialista. Obviamente, eu não tenho 45 anos. Não tenho. Ela é nossa psicóloga do trabalho. Ela está ouvindo aqui assustada. Inclusive, ela já queria sair correndo, mas o microfone prendeu ela. É a Cristiele Sena. Ela é graduada em psicologia, especialista em psicologia organizacional, atua também em psicóloga no trabalho, psicóloga clínica e também qualquer tipo de pessoas que tenham qualquer tipo de Por que você focou com o olhar? Ficou confuso ali. Não, é porque aí eu tô aqui bolando aqui uma palavra boa. Para me descrever. Não, uma palavra boa, porque eu não quero deixar ninguém para baixo. Porque hoje nós vamos falar 200 e a gente tem que jogar esse negócio lá para cima. Claro, vão resolver. É isso. Cris, seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Muito bom estar aqui. Excelente. Olha, quando a gente começa falando desse assunto, já começa, né? Olha, a mulherada não absorve isso aí. Não, os homens, não sei como é que funciona. Quais são os desafios reais, emocionais de quem está virando aí essa fase da vida? É engraçado, acho que realmente para homem e para mulher essa questão da idade tem até um peso diferente, né? O Cris está aqui dando risada, brincando, mas por toda uma questão cultural e até do reloginho biológico da mulher, se fala muito sobre isso, mas no mercado de trabalho tem espaço para todo mundo, para todas as idades, homens, mulheres, né? Enfim, a gente não está falando aqui especificamente sobre um grupo, mas tem oportunidade para todo mundo, mas todo mundo tem que fazer o seu papel. Não vai cair nada de mão beijada, né? Eu acho que principalmente para essas fases que talvez já estejam afastadas há mais tempo do trabalho, vai precisar se reinventar, vai precisar ir pensar em como voltar ativo e como ser visto no mercado de trabalho, né? Agora, Cris, o que eu achei importante é que as empresas estão vendo que essa mescla tem funcionado. Sim. Né? Porque a gente vê uma gurizada que dá gosto de ver, entrando no mercado de trabalho com aquela força e tal, mas automaticamente a experiência. E aquele quarentão que realmente não parou no tempo. Nossa, ele une a experiência e com a vitalidade, né, de um adolescente. Se mantém atualizado, Ele atualizado. né? Ele é um 40, mas é um 4.0. Já até a linguagem, ó, eu não sou 40, eu tenho 4.0 e isso estendo para todas Meu as pai, outras ele põe idades. ponto em tudo. Ele vai Coloca. falando, né? É o motor, né? 6.9. Ele tá lá. 6.9. Moderninho. Gente, eu não sei se vocês viram, tem um filme, enfim, fazendo propaganda de filme aqui, gente, o O Estagiário. Estagiário, muito bom. Sensacional, sensacional. Muito bom, exatamente. Porque tem muito isso, né? A gente, por ser uma questão cultural, né? Essa questão da idade, de ficar brincando e falando das idades e tal, a gente muitas vezes perde esse time, essa ideia de que, de fato, a sua experiência, ela pode agregar, né? Sim. Agora, esse preconceito, ele tá, essa visão, enfim, né? Esse preconceito, ele tá mais do lado de cá, de quem está fazendo 40, ou do lado de lá da empresa? Já esteve mais do lado do empregador. A empresa já pensou mais nisso, né? Mas realmente, como o Cris falou, agora a gente vê com bons olhos essa mistura, né? Eu acredito que a gente fala muito das gerações, do conflito de gerações, do que as gerações têm para oferecer. E a gente está vendo como muito positivo mesclar. Porque as duas têm muito a agregar. Então, quem está entrando agora tem um vigor diferente, tem uma habilidade muito diferente, né? Principalmente com a tecnologia. Sim. E quem já está no mercado de trabalho tem uma experiência que talvez esse aqui não tenha. Ele tem um olhar organizacional diferente, uma maturidade diferente, ele é mais resiliente, muito provavelmente. É claro, nada é tão fácil a gente dizer, né? Se sim ou não. Mas provavelmente ele passou por mais experiências do que quem está entrando agora, então isso tem muito a agregar. Mas é claro, precisa de muita maturidade das duas partes para essa troca ser saudável. E o que eu achei interessante, esses dias eu estava conversando sobre isso, a visibilidade. Um exemplo, quem está chegando, claro que ninguém precisa provar nada para ninguém, mas quem está chegando, ele quer conquistar o espaço. Pô, primeira oportunidade de emprego e tal. E via-se que ele era tranquilo com horas extras, por exemplo. Ele gostava de ficar mais para marcar território e tal. Quem estava com mais de 40, por exemplo, pegava e reduzia uma questão de qualidade. Eu sou mais amplo e abrangente, por exemplo, naquele quesito, e durante as 8 horas que ele se propõe fazer, ele fazia. Porque hoje em dia, esse novo normal, por exemplo, é a questão toda do novo normal. Esse 4.0, ele até rendeu mais na pandemia, por exemplo, porque ele tem outros pensamentos. Teve uma qualidade melhor com o filho, cuidou um pouquinho da casa, principalmente mulher. Né, mulher mesmo, ela tem uma visão, outras preocupações que o homem deveria fazer, mas estruturalmente ela absorve. Então, já, inclusive, a gente vai falar sobre isso, a gente vai para um breve intervalo, entender essa fase, te dar ferramentas para você entrar nessa mescla. Agora mesmo, talvez você saiu do trabalho, perdeu o emprego, quem sabe entrar com uma nova visibilidade,
novos horizontes. Esse programa vai ajudar você. Um pequeno intervalo e voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando sobre os desafios dos ENTAs, né? Ou seja, depois dos 40 anos, como é que você está lidando aí com essas questões aí profissionais, emocionais? E agora vamos entrar no assunto aqui, eu e você aqui, vem cá para nós aqui, ó. Vamos entrar no assunto financeiro. Como é que você está lidando com as questões financeiras aí após os 40? Você imaginava outra coisa, né? Quando você estava lá atrás, né? Lá com 18 anos, no seu segundo emprego, primeiro emprego, falou, olha, eu quando tiver 40, já vou estar investindo, comprando barcos e carros e afins. E agora, aos 40, você está tentando encaixar a conta de luz, que é o básico do básico, na sua receita aí final do fim do mês, né? Vamos falar sobre esse assunto? Não existe idade para a gente mudar a chavinha de como lidar com as nossas finanças, viu? Com as nossas finanças. Vamos falar sobre economia, vamos falar sobre como se livrar das dívidas, vamos falar como passar esse legado para os filhos. Aqui na revista Saldo Mais tem esses e outros conteúdos para que você consiga lidar melhor, de forma mais tranquila, e quando alguém falar a palavra dinheiro perto de você, não vai te dar um arrepio, um negócio ruim, um desespero ou algo assim, pode colocar na minha conta. Não, calma, relaxa, viu? Vamos levar tudo isso da maneira mais tranquila possível, com conhecimento, informação e mudança de atitude. A primeira atitude que você vai tomar aqui agora é pegar o seu telefone, 0 operadora 12 2127 3121, para pedir Saldo Mais, que vai de graça, tá? É de graça para sua casa. Ou pode ser também pelo WhatsApp, 0 operadora 12 98244 4449, e você recebe essa revista que vai de graça para sua casa, mudar aí a sua realidade financeira, viu? Mudar seu comportamento primeiro, para depois a sua realidade financeira. Vamos falar sobre esse assunto. Mas nós vamos conversando aqui com o Cris, com a nossa psicóloga, e tem gente que vai entrar também para falar um pouco da sua realidade após os 40 anos. Com certeza. Vamos bater um papo agora com Genine Ferreira, ele que é escritor, casado, né? 48 anos, escritor, coach, palestrante, vai falar de um desafio também. Ele que, inclusive, né, ser escritor, ele tem nome de marca de violão, rapaz. O cara já é universal. Genine Ferreira, muito boa tarde, Genine. Seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que estão seguindo aqui o programa Entre Família. Muito bem, o Janine, inclusive, que já vai falar com a gente, porque ele tem uma estreia. Gente, o programa de hoje está espetacular, né? Com certeza, já a gente vai falar, mas antes, entender um pouquinho dos desafios. Carol, olha só, o Janine, ele tinha uma carreira normal, né? CLT ali, normal, ó, tá, tudo certinho e tal. De repente, ele falou o seguinte, não, eu vou trabalhar por conta própria e tal. Como é que é isso? Como é que funciona essa questão desse desafio? E no início não é fácil. Às vezes você está ali com 100% do salário, vai ter uma carreira nesse sentido, vai ganhar 20%, 10%. Janine, conta pra gente esse desafio, essa decisão que você teve e o início dessa transição. Acho que a gente tem que, em algum momento da nossa carreira, né, Cris, achar a nossa vocação. Eu estava, como você falou, num momento confortável, com um bom salário, depois de 7 anos de empresa, numa posição de consultor de processo. E aí eu encontrei ali na consultoria interna um trabalho que eu me apaixonei. E só que a empresa não dava muito espaço assim, para eu desenvolver aquilo internamente. Eu comecei a pesquisar no mercado de trabalho como que era a carreira de consultor. E aí, de maneira pensada, eu fiz isso de maneira planejada, não deu um salto, assim, não foi uma loucura. Eu abri um jornal, vi um curso de formação de consultor de 1 ano, eu fiquei fazendo esse curso durante 1 ano, abri uma rede de relacionamento com outros consultores, eu era um mascote ali com 27 anos, o pessoal tudo com 40, 50 anos, e depois de 1 ano eu pedi para ser mandado embora, fiz um acordo com a empresa e ingressei no mercado de consultoria, pegando um projeto pequeno de 3 meses no banco, e comecei a lecionar à noite. Então, eu abandonei ali um salário, uma renda confortável. Eu lembro que no mês seguinte eu comecei a ganhar, só em termos de proporção, isso foi no ano 2000, eu ganhava assim R$4.000, comecei a ganhar R$500. Esse foi o recomeço. Olha, Janine, quando você fala de mudanças, né? Para quem está assistindo a gente, pode dar até um calafrio na pessoa, né? Fala, não, imagina, com a idade que eu tenho que sossegar, né? Eu tenho que estabilizar. Muito se fala sobre estabilidade, né? Com a idade chegando.
E como é que as pessoas ao seu redor, a família, recebeu essa mudança aí que você abraçou com tanto amor e tal, e garra? Como é que essas pessoas abraçaram essa sua ideia? Ou tiveram algumas, assim, resistências em relação a isso? Na época, para minha mãe foi bastante assustador, porque eu sou o filho mais velho, ela já era separada, então eu que ajudava bastante na questão financeira da casa. E ela acompanhou toda a minha trajetória na empresa, e quando eu cheguei e contei para ela, ela não entendia, né, por que eu ia sair. Eu falei, você é eu estou mais feliz, né, eu quero me realizar de outra maneira, é um recomeço. Então, para quem não entende, né, para quem não vive o que a gente está vivendo na pele, o medo da mudança assusta, principalmente nessa questão da segurança, porque na mentalidade de muitas pessoas, né, a gente quer encontrar, às vezes, não um trabalho, a gente quer encontrar um emprego para ter segurança, independente daquilo que você vai fazer, se você gosta do seu trabalho ou não. Eu costumo dizer sempre, que eu trabalho também com orientação de carreira, que pode faltar emprego, mas não falta trabalho e nunca faltará. Você tem que achar qual que é o seu. Olha que importante. Olha só, e você falando assim, algumas pessoas estão fazendo alguns cálculos, porque, querendo ou não, eu não estou colocando aqui mais uma estrutura nessa questão dos 40 anos, mas as pessoas fazem um cálculo. Gente, com 40 anos eu já teria que ter comprado tal coisa e tal, mas eu também sou movido, né, a desafios. Quando você tomou a decisão, você vai na contramão, não é verdade, Janine? Ao mesmo tempo, quem anda na contramão não quer dizer que você tem 100% de certeza. Em algum momento nessa transição você teve medo, em algum momento nessa transição você disse, será que eu estou indo para o caminho certo? Será que eu fiz? Claro que hoje você vê que tomou a escolha certa, mas não é culpa na transição você ter medo ou se perguntar se está indo pelo caminho certo, né, Janine? É a maneira que a gente lida com o medo, né, Cris? O medo faz parte da natureza humana, ele tem um aspecto positivo, ele nos deixa em estado de alerta. Então, quando eu fiz a transição, então, assim, o grau de energia, porque toda emoção é uma energia, né? Então, o medo, eu trouxe, me apropriei dele para me motivar para correr atrás. Coisa que lá na zona de conforto, de vez em quando você fala, não, tudo bem, as coisas vão acontecendo, no final do mês tem salário. Mas no mês seguinte não tem salário. Você tem que correr atrás e você começa a fazer um negócio que é muito interessante, quem vai para o caminho empreendedor. Você tem que se vender. Então, você começa a aprender outras habilidades que você não tinha. Você se vendia dentro da empresa, mas entregando resultado ali para o seu chefe, às vezes ali para alguns parceiros. Mas no mercado, você é mais um, com milhares de pessoas que estão disputando ali o mesmo cliente que você está. Então, é medo de vender, é medo de receber não, é medo de não ter dinheiro para pagar as contas no mês seguinte. Só que esses medos, eles aceleram na gente, aconteceu isso comigo, a necessidade de você aprender. Vocês estão falando de 40, eu estou aqui olhando, né, que eu estou chegando nos 50, vou fazer 49 daqui a pouco. E eu continuo aprendendo. Então, acho que assim, o medo ocorre, mas como que a gente lida com ele é o que pode fazer a diferença. Uhum. Esse é o ponto, né? A gente não pode paralisar diante do medo, das dificuldades, dos problemas, né? E a gente percebe mesmo que quando você vai falando, você tem esse entusiasmo e tal, não é isso mesmo, o caminho é esse. Mas para quem está desejando agora, por conta da pandemia, vai mudar um pouco a sua realidade, porque perdeu o emprego, quais são as dicas? Aquilo que ninguém te contou para mudar essa chave? Eu vou dar uma dica que eu gosto muito de dar. As pessoas, elas preparam um currículo, muitas vezes, né? E no desespero, que quando a gente está sem emprego, a gente meio que aceita qualquer coisa. Ela manda currículo para qualquer empresa, não importa o segmento, não importa o setor. Porque ela não está procurando trabalho, ela está procurando emprego ou uma maneira de renda. Então, a minha dica avalie as suas reais competências, aquilo que você faz muito bem, e escolha um segmento, escolha um setor, estude a empresa, o que a empresa produz, o que a empresa faz, que mercado que ela atua, quem são os concorrentes, e se prepare para esse momento. Vá lá se vender como alguém que pesquisou o que a empresa produz, não como alguém que está pedindo alguma coisa que você não entra no processo de negociação, você entra como pedinte, você está tão fragilizado, vulnerável com o processo, que você diminui a sua capacidade. Então, eu sempre falo, se conheça, né, a questão do autoconhecimento, e saiba procurar trabalho. O emprego é uma maneira que você tem de conseguir trabalho. E se não for através do emprego, tenta ver aquilo que você produz bem, que alguém precisa e vai pagar por isso. Ou seja, né, tem que se valorizar, tem que se conhecer, entender as realidades
do mercado de trabalho, e aí o resultado, né, é a questão financeira, tem que ser resultado, e não essa correria desenfreada só por essa questão financeira. Janine, muito obrigada por compartilhar suas experiências, por dar dicas importantes e por trabalhar aí com essa força aí que você vai transmitindo isso para a gente, enquanto você vai falando, vai transmitindo essa energia para a gente. Muito obrigada. De nada. Posso falar só um negocinho rapidinho? Claro, claro. Tem gente que só investe no relacionamento depois que é mandado embora. Quando que nós temos que investir em relacionamento? Sempre, de maneira genuína e verdadeira, porque você nunca sabe quando vai precisar de alguém. Então, não é só quando você está lá em cima que você, né? Não, a qualquer momento a gente tem que saber lidar com as pessoas, porque rede de relacionamento é tudo nesse momento. Network, né? Isso mesmo. Inclusive, está Exatamente. passando aqui mais informações, está passando a rede social, né, para que você queira conversar aí com o Giannini. E o Giannini participou, inclusive, de um quadro que vai ser lançado aqui toda semana, aqui no Entre Família, falando sobre minimalismo, menos é mais. E nós vamos assistir juntos agora para ver o resultado desse quadro. Pode rodar o VT. Você acabou de conferir com o escritor Giannini o que é o minimalismo. E hoje, na estreia do quadro Menos é Mais, ele vai nos dar algumas dicas de como deixar a nossa rotina de trabalho mais simples, porém ao mesmo tempo produtiva. Quem está trabalhando de casa, fica ligadinho aí. Ah, e você vai entender o que isso tem a ver com o estilo de vida minimalista. Bora conferir? Roda a vinheta. Como aplicar o minimalismo no trabalho? Se a ideia é simplificar a vida, a gente vai simplificar essa área onde nós consumimos muita energia, consome-se muito tempo para a gente criar e produzir algo. Eu defendo a ideia que quem adota o estilo de vida minimalista aprende mais, cria mais e produz mais. Por quê? Porque você vai focar realmente naquilo que importa, desviando, né, evitando qualquer tipo de distração, coisas que desviam você e que roubam a sua energia. Existem 3 princípios básicos para a gente aplicar o minimalismo no trabalho. Um deles é a gente, se possível, fazer o que gosta, porque quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, flui mais a nossa energia, a gente trabalha mais focado e com mais prazer. O segundo ponto é priorizar. Não existem prioridades, existe prioridade. Então você concentra a energia em um trabalho e se tiver que escolher entre várias opções, escolha aquilo que vai trazer mais impacto, que vai trazer mais resultado. Então escolher o que fazer é o mais importante, depois o como fazer. Sem falar que você tem que entender por que você está fazendo, né? E o terceiro ponto é aprender a dizer não. Algumas pessoas têm dificuldade de dizer não porque não quer magoar, não quer às vezes quebrar um relacionamento ou às vezes não quer demonstrar que é incompetente por questão de orgulho, acaba abraçando o mundo e fica sobrecarregado, vai para o estresse, síndrome de burnout, tudo que vai do lado oposto de quem é minimalista. A gente vive num mundo que a gente tem excesso de trabalho, venderam a ideia que nós somos multitarefas, nós não somos. Quem é multitarefa acaba fazendo várias coisas e nenhuma delas bem feita, porque você desperdiça muita energia. E quando você canaliza a energia para um único trabalho, quero trazer aqui como exemplo, nesse período de quarentena, pode faltar emprego, mas não falta trabalho. Tem muita coisa a ser criada e produzida no mundo. Então eu poderia ficar reclamando, porque os meus trabalhos que estavam contratados, trabalho como consultor na área educacional, todos foram cancelados. Então, em vez de ficar lamentando, eu peguei essa energia e em 45 dias eu escrevi um livro sobre minimalismo que em agosto será publicado. Durante esses 45 dias eu não fiz mais nada. Concentração total no processo de criação e de escrita do livro. Eu trabalho também com o meu blog, também tenho outros trabalhos sobre minimalismo, mas a ideia é isso, você priorizar. O que é importante para você? O que vai trazer impacto na sua carreira? Não pensar só na questão do dinheiro. Por exemplo, enquanto eu trabalhei 45 dias escrevendo esse livro, eu não recebi nenhum centavo, mas é um projeto que vai trazer um impacto, penso eu, né? Espero eu que traga um impacto. Então, nem todo trabalho tem dinheiro associado no curto prazo. Lógico, é uma questão de estratégia da sua carreira. Então, o minimalista, ele trabalha menos, mas com foco e entrega mais qualidade. Esse é o meu ponto de vista.
Gente, vocês se perguntando, o que você fez na quarentena? Escrevi um livro em 45 Em 45 dias. É isso mesmo, a gente ficou, gente, a quantidade de folhas que ele estava na mão e tal. Mas está aí, gente. Esse programa é justamente para ajudar você. Eu já fiquei até mais otimista em minha relação e analisar. Vamos parar de reclamar um pouquinho? Então, olha, querendo dar força para você, participa com a gente tem uma psicóloga aqui para ajudar você a virar essa chavezinha em casa, pergunta, abre o coração. A ideia de levar um especialista é justamente estar aí no teu sofá, para você que está com 38, 45, 50. Inclusive, Carol, o pessoal de casa está participando conosco. Ah, eu gosto, hein? Não importa não, viu? Não importa o momento, o horário, quantos anos você tem que participar aqui com a gente. E aqui nós temos um especialista para responder as suas perguntas e também nós estamos querendo saber de você. E como é que você está lidando aí com essa mudança de chave, mudança de pensamento, ou o que você está planejando para essa fase da sua vida? Manda a sua interação para a gente. 0 Operadora 12 98315 0249 e a nossa primeira interação na tela. Quem vai falar para a gente é a Viviane Muniz. Olha lá, eu já vou para os 41 em agosto, eba! Mas estou muito frustrada, pois aqui não consegui atingir os objetivos até aqui. Nada saiu como planejei. Queria ter conseguido ao menos a casa própria e às vezes eu fico muito triste. E essa é uma fase realmente que a gente estava falando, que a gente começa a pensar, o que eu conquistei até aqui na minha vida, né? E como é que a gente faz para alinhar as expectativas, né, com a realidade e para não trabalhar no campo da frustração? Gostei muito do comentário dela. Gostei. E de muitas coisas também que ele estava falando. O Cris até falou, estava aqui concordando, queria até entrar no meio da entrevista e conversar algumas coisas, mas ela usou uma palavrinha ali e eu acho que a gente precisa lembrar que a insatisfação e a frustração, elas podem também impulsionar a gente a tomar uma decisão e fazer algo diferente. Então, ela não está satisfeita, ela está chateada porque não conseguiu realizar algumas coisas, mas a gente precisa lembrar que planos, eles vão ser só planos se a gente não traçar como é que a gente vai alcançá-los. Então, ter uma casa própria é bacana, é necessário, né, em alguns pontos de vista. Então, se isso é o que você quer, vamos traçar um plano de como chegar lá. Então, o que eu preciso para ter uma casa própria? O quanto por mês eu precisaria estar ganhando, poupando? Vamos pensar que é uma escadinha, né? A casa própria está lá em cima, está no último degrau. A gente não consegue dar um passo do primeiro degrau para o último. A gente vai escalar, a gente vai precisar subir degrau por degrau. Então, tudo precisa ser um planejamento, né? Não só planos e sonhos. Então, colocar os projetos estruturados aí no papel. Mas 41 anos tem muita vida aí pela frente, tem muita sabedoria, muita coisa para ser aplicada. E ele falou uma coisa que eu achei muito bacana. Hoje a gente tem muito essa percepção de que trabalho precisa ter propósito. Então, eu não vou trabalhar só porque eu preciso de dinheiro, mas isso vai ser uma fonte de felicidade para mim, né? Porque quantas horas por dia a gente passa no trabalho? Muitas. De 8 a 10, enfim, até mais em algumas situações. Então, precisa ser uma coisa que me traga algum tipo de satisfação. E vamos usar o momento que a gente está vivendo para se reinventar também. E para encontrar essa satisfação, né? Porque muitas vezes não tem o autoconhecimento para entender. Nossa, eu gosto disso, ou eu sou boa em fazer aquilo. Muitas vezes a gente fica realmente refém dessa questão financeira. E eu entendo quem está em casa está falando, mas satisfação é o teu pão na mesa. Carol, a gente está falando isso aqui sem querer. A gente está conversando isso antes de começar o programa. Um exemplo, você vai mudar às vezes de cargo para ganhar um pouquinho mais, mas aí você vai deixar o que você mais gosta de fazer por ganhar um pouquinho mais. Então, gente, esses dias eu vi uma frase muito importante também, que fala um pouquinho da nossa telespectadora que está participando. Um exemplo, é uma frase cristã, né? Jesus, ele venceu no deserto e Adão, ele fraquejou no paraíso. Então, a questão não é o lugar. Não é o lugar, exatamente. É a atitude. Exato. Um exemplo, eu lembro que, agora até falando, brincando com o nosso amigo que vai estar conosco, o Giannini, eu queria comprar um violão. Eu morava num bairro muito simples. E aí o que acontece? Eu só tinha 2 radinhos. Sabe aqueles octoques que tinha, que você ganhava? Eu tenho um octoque. Vamos ver o que eu consigo fazer. Eu achei um violão número 3 quebrado. Troquei para um octoque. Aí o que acontece? Eu podia ter reclamado, ele veio sem corda e quebrado. Aí eu tive que achar um negócio dentro do meu bairro. Eu via que tinha um engenho de arroz que costurava sacos. Eu tive que negociar frutas com a minha vizinha, levava as frutas para os donos do engenho, para eles me darem o cordão, para emendar um cordão no outro, ensinar os meus amigos a fazerem pipa para que eu possa vender cordão. Vendendo cordão, eu comprei cada corda do meu violão. Não tinha ninguém que me ensinasse. Fui na casa de alguém. Aprendi 3 notas, fui para a escola, participei de um concurso, Escola Ana Tomásia Ribeiro, lá de Camaquã, no Rio Grande do Sul. Todo mundo ria de mim no concurso. Ganhei o concurso da minha escola junto com um colega meu, Saulo. Fomos para um concurso regional, ganhamos uma biblioteca para a escola.
lá. Então, o que acontece? Se eu tivesse parado lá no início, e eu peguei essa teoria Eu não tenho violão, ponto, acabou. Pô, não tem violão, gente, eu tenho só um radinho e não vou aprender o resto da vida. Até hoje, eu nunca tive uma aula profissional de violão e tal. Mas como foi importante, essa teoria do violão, eu uso para todas as outras etapas da vida. E muitas vezes a gente precisa só de uma palavra, né? Só de uma palavra de alguém, um apoio de alguém, um posicionamento de outra pessoa, porque às vezes você veio de outra realidade, você ouviu outras coisas. Inclusive, nós temos um programa na ntplay.com que fala sobre crenças limitantes. Excelente esse programa, viu? Que muitas vezes pode ser que você esteja se limitando pela idade, viu? Cuidado com isso aí. Mas você está falando e não há limites aqui, não entre família. O limite é o tempo, na verdade, para sua interação. Pode jogar na tela aí mais uma interação nesta tarde aqui, falando sobre ênfase e seus desafios. Quem vai falar agora é a Paty Mello. É a Paty de Guarulhos, aqui pertinho do Vale do Paraíba. Tenho 40 anos, fiz processo seletivo com jovens. Lembrando que a Cris aqui ela é especialista em processo seletivo, com jovens de 20, 25 e 30 anos. E ao final, consegui minha recolocação profissional. Tá aí. Legal. O foco é dar valor ao que foi de aprendizado ao longo dos anos. Começa essa semana o novo desafio. Olha que legal. Que legal, muito Parabéns, bem. Parabéns, né? Que legal, E a gente percebe quando ela está falando, não, é porque eu tenho isso, né? E quando o entrevistado, ele estava, o nosso entrevistado Giannini, né, estava comentando, muitas vezes as pessoas chegam até o empregador mesmo, a empresa, já com aquela autoestima baixa, com aquele peso, com aquela dificuldade. Vimos aqui interações de pessoas, não, estou frustrada, está difícil. Imagina, depois dos 40, perder emprego. Como é que você faz para mudar essa chavinha psicológica, para você conseguir se vender de forma diferente? Você falou a palavra, né? Se vender. Eu gosto muito de pensar que todo mundo precisa saber vender. Não é só quem vende, né, revista de porta em porta. Eu estou me vendendo, eu estou vendendo a minha imagem, eu estou vendendo a minha ideia, no meu trabalho eu estou vendendo o meu projeto, se eu sou um vendedor de fato, eu estou vendendo algo físico. Então, a primeira coisa, eu preciso me vender. E para eu vender, eu preciso acreditar nisso. Então, é muito importante eu, de fato, acreditar no que eu faço, ter conhecimento sobre isso e sair desse papel de passividade, de só esperar que alguém vai me dar uma oportunidade porque eu sou bom ou porque eu gosto do que eu faço. Porque a gente boa que gosta do que faz tem muito. Então, como é que eu vou apresentar isso para o mercado de trabalho e ser o diferencial? E nessa fase dos 40, olha só o que a Paty falou, né? Tinha de 25, tinha de 30, tinha de várias idades. Então, use isso a seu favor. O que você tem que os outros não têm? Quais experiências que você já passou que eles ainda não e como isso vai te agregar? Primeiro ponto que ela já sabia o perfil das pessoas que estavam batalhando a vaga com ela, ó, entendeu? Ó, já sei quem está batalhando a vaga comigo, entendo da empresa. Quer dizer, esse emprego é meu, você já vai lá assim, ó. Olha, eu acho que eu vou distribuir balas aqui, viu? Para ninguém sair daqui triste com as mãos vazias. Mas você não sai com as mãos vazias aqui dentro de família? Jamais. Porque você leva conhecimento. Nós vamos para o intervalo, que é rapidinho. E na volta, ainda hoje, você vai ter aqui uma dinâmica que vai mostrar as vantagens ali de quem está passando ali pelos 40, está indo para os 50, não importa, tem vantagens. E você vai descobrir isso numa dinâmica feita aqui no seu Entre Família. O intervalo é rapidinho, voltamos já já. De volta com Entre Família, hoje falando dos desafios do ENTA da vida, né? No bloco anterior, nós conversamos um pouco com o Giannini Ferreira, que é empreendedor, ele entende dessa área, faz consultorias, e nós lançamos agora, assim, iniciamos aí o nosso programa, o nosso quadro sobre minimalismo. Só que a gente soltou um pouquinho antes de falar qual era o conceito do minimalismo, por isso nós estamos chamando o Giannini aqui novamente aqui para o nosso programa para falar de forma bem rápida e objetiva. Giannini, você está aqui com a gente? Está conectado, né? Tô sim. Vamos resolver aqui, desamarrar esse nó aqui para quem está em casa entender, né? Porque nós lançamos o quadro sem falar do conceito do minimalismo. Explica para a gente o que é o minimalismo. Eu defino o minimalismo como a nossa capacidade de exercer o nosso poder de escolha para a gente simplificar a nossa vida e tornar ela uma vida com mais significado. Algumas pessoas passam do limite do consumo, entram no consumismo e começam a viver em função das coisas, começam a trabalhar demais para sustentar uma estrutura muito grande de vida. O minimalismo ajuda a pessoa a começar a reduzir e tirar da vida dela tudo aquilo que não faz sentido, para ela aprender a viver com o que é essencial.
para ter mais leveza, mais liberdade e focar naquilo que realmente deixa ela feliz ao longo da vida. Essa é a ideia básica. Às vezes a gente acha que precisa de tanto, né? Sai gastando, desesperado e vai consumindo, e isso vai virando um peso para as nossas vidas, né? Então, quando você falou assim, tornar a vida mais simples, eu acho que esta é a essência do minimalismo, né? Porque quem vê de fora pode pensar assim, não, isso aí é coisa para gente rica, imagina, é rico que gosta de, né, de ter, né, apenas um vaso no meio da casa, um sofá e apenas uma almofada. É isso exatamente o minimalismo? Não, né? É a mudança de um pensamento, estilo de vida para trazer mais qualidade de vida. E é uma decisão intencional, independente da condição social, se é rico, se é pobre, porque às vezes a pessoa ela não tem ainda as suas necessidades básicas atendidas, mas ela é um consumista em potencial. Se ela começar a ganhar bem, receber uma herança, ela pode começar a gastar em função de uma influência social, da mídia. Então, decidir ser minimalista não tem a ver com uma condição financeira, tem a ver com um pensamento, com uma escolha de vida mesmo. Simplificar para viver com mais leveza. E por onde a gente começa, né? Não, ok, eu gostei dessa ideia, vamos falar aqui desse quadro, né? Toda semana vai ter o quadro ali no Entre Família, vou aprender a lidar com tudo isso. Mas por onde eu começo? Mandando embora todas as coisas que estão na minha casa? Ou eu mudo essa ideia no trabalho? Ou eu mando embora esse monte de criança aqui? Como é que faz? Carol, obrigado pela oportunidade. Primeiro, as pessoas têm muita objeção porque é uma mudança de estilo de vida. Alguns falam, com filho é mais difícil, não dá. Sempre dá. Cada um vai ter que fazer a adaptação e configurar. E corrigindo o que muitos falam, as pessoas começam no minimalismo destralhando, se desapegando das coisas. Eu falo, tem que começar por aqui, entendendo o que é minimalismo. Mudar o mindset, a mentalidade. Em vez de destralhar, desapegar, eu recomendo a você decidir o que você deve manter na sua vida. E tudo que você escolhe, que você vai manter na sua vida, seja a roupa, seja a casa que você mora, seja o que você tem que ter um propósito. Tudo na sua vida, qualquer objeto, tem que ter uma razão de existir. Pode ser emocional, mas que seja prático, que seja funcional, que agregue valor na sua vida. Quando você foca primeiro naquilo que é importante, depois o que sobra, você vai se desapegar com mais facilidade. Eu sugiro esse caminho. E porque senão, Janine, a gente aproveita esse momento de pandemia para esvaziar o guarda-roupa, esvaziar a sapateira, e aí daqui a pouco nós estamos comprando tudo de novo, né? Porque já vai dando aquele vazio, aquele desespero. Ai, meu Deus, eu não tenho nada, vou sair dessa pandemia só de pijama. Não, eu preciso de roupas, eu preciso... né? E aí você começa a voltar ao mesmo estilo de vida. Exatamente, Carol. Eu falo muito no canal Mente Minimalista, né, que eu tenho no YouTube, que as pessoas usam o minimalismo como um processo terapêutico, às vezes, e querem resolver soluções para questões emocionais. E a compra também ajuda a resolver, né, algumas questões emocionais. E aí eu falo, não, vocês vão pegar o caminho errado, porque minimalismo não é substituição. Não é você tirar um monte de coisa de casa para depois começar a comprar de novo. É você definir um estilo de vida que você quer ter e o que você vai colocar dentro da sua vida. Os objetos, as coisas e as roupas são uma parte, que é a parte material. Mas a mudança na sua relação com o tempo é muito importante. Você vai abrir espaço também para não ficar fazendo um monte de coisa que não agrega valor. Aqui em casa, por exemplo, a gente assiste ao Novo Tempo, mas a gente assiste pelo computador. A gente vive sem TV já faz 3 anos. A gente também mudou o estilo de vida para não precisar ter carro. Nós vivemos sem carro há 3 anos. Só que assim, para ser minimalista, não tem que ter TV? Para ser minimalista, não tem que ter carro? Não, cada um tem que ajustar isso ao seu estilo de vida. Eu e a minha esposa, Patrícia, nós nos organizamos para esse momento. E não ter TV aqui em casa me ajuda a ter muito mais tempo, por exemplo, que eu trabalho home office, para produzir. Né? Porque a TV também é um foco de distração. Tem muito conteúdo ruim na TV. E às vezes a gente, na hora do almoço, por exemplo, quem trabalha em casa, tem a mania de almoçar e ligar a TV. A hora que você vê, você ficou preso ali à TV e caiu a sua produtividade. Então, você tirar da sua frente tudo que rouba o seu tempo e que te dá trabalho para sustentar uma estrutura. Que são apenas, né? Que são obstáculos, né? Janine, muito obrigada mais uma vez por retornar aqui, explicar para a gente. Agora está bem mais claro o que é minimalismo. Valeu. Obrigado pela oportunidade de falar algo que eu sou apaixonado e deixo aqui o recado, quem quiser conhecer um pouco mais, acessar o canal.
Mente Minimalista. Um abraço para você, para o Cris, para todo mundo do programa, para o Rafael, para a Maíra que vieram aqui em casa, eles são sensacionais. Muito bem, manda um abraço aí para todo mundo. E tem, olha, no ntplay.com, tem um programa que nós fizemos aqui no Entre Família que fala só sobre minimalismo, mas não se preocupe, Maíra Marques preparou materiais e conteúdos que vão passar semanalmente, menos é mais, aqui no Entre Família. Mas o que é menos é mais? Não é interação, né, Cris? Não. Verdade, o pessoal Quanto de casa mais, melhor, participando. Né? Olha, bom demais. Inclusive é o seguinte, olha, eu tenho uma pergunta, agora vamos à interação. Ô, minha diretora, ela que manda também, né? É isso então, vamos aí. interação, já uma pergunta. A sua pergunta é mais importante que a minha. Tá brincando o quê? Tá brincando comigo a Wanda. E aí, Wanda? Fiz 45, tá uma moça ainda, agora em junho. Realmente a idade te faz pensar e recalcular a rota se for necessário. Gente, parece que eu e a Wanda tava na mesma conexão. Era isso que eu ia perguntar. Um exemplo. Eu estava escrevendo ontem sobre outro assunto. Um exemplo, estava escrevendo sobre arrogância. Um livro em 45 dias? Arrogância, não, mas eu não tive essa capacidade. Mas eu estou escrevendo mais. E o que acontece? Ninguém nasce arrogante. Então o que acontece? Foi o caminho que a Wanda colocou até ali. Só que às vezes a pessoa fica arrogante a vida toda porque não para. Então se você está parando agora nos 40, já é um privilégio. Pensar, excelente. Só que caminho, vamos supor que, olha o que eu escrevi ontem. A vida é um carro. Ok, o passado, você olha no retrovisor. Só que o retrovisor é pequenininho. Não dá para enxergar muito bem. Não, ele tem que ser pequeno o passado, porque faz parte da história. Só que o para-brisa né? é maior. Então, o que acontece? Se você hoje está com 40 e você pegar só a tua história, que é importante, mas ela tem que ser menor, a história é menor, porque você tem que lembrar do para-brisa. Então, nós temos um problema, Cris, isso que eu queria te perguntar, de deixar o nosso retrovisor muito grande. O passado ocupa um espaço muito grande e eu não consigo ver o horizonte. Quanto mais a idade vem, maior parece que fica o passado na nossa vida. Menos a gente olha para frente, para aquilo que pode ser feito. Por quê? Então, a gente costuma se prender muito nisso, né? E às vezes se prender nas conquistas, no que eu já fiz. E vou me apegar a isso porque é isso que eu tenho. Mas na verdade não, eu tenho uma vida pela frente. Eu vou ter novas experiências, novas conquistas e provavelmente eu vou precisar de novos saberes para essas conquistas. Eu não posso ficar me apegando àquilo que eu já aprendi há anos atrás. E isso é muito para o mercado de trabalho também, né? Porque talvez uma das questões aí que a gente precisa tomar bastante cuidado é de talvez quem já está aí nessa fase 200 se apegarem tanto àquilo que já foi feito, que eles já aprenderam e acharem que são sabedores de toda a verdade, né? Porque eu já passei por tudo, coitados desses jovens, não sabem de nada. Na verdade, não, é uma troca. O que os jovens estão vivendo é completamente diferente do que essa turma já viveu. Então, vamos agregar. Deixa eu ver o que eles têm para me ensinar e o que eu posso fazer com que eles aprendam também. Não posso me apegar àquilo como se fosse uma verdade, né? E como se fosse todo o saber. E usar isso para me impulsionar. O que eu vivi vai me ajudar? Não? Então, deixa eu deixar lá atrás. Vai descartando, exatamente. E o minimalismo fala muito sobre isso, né? Deixa eu descartar o que não me serve mais e pensar o porquê que eu vou carregar isso comigo. Então, o que é essencial para eu estar carregando? O que vai me fazer deslanchar na vida? E se isso não vai me trazer bons frutos, por que é que eu vou me apegar a isso? Você está investindo tempo, exato. Você está investindo emocional, você está investindo demais naquilo que não vai te trazer retorno. Exato. Então, você precisa entender aí o que está tirando essa energia, porque muitas vezes a gente demanda energia, né? Nossa, demanda energia, você está desesperado. Uma coisa muito simples, essa coisa, minha mãe sempre falava, tem muita roupa para lavar e passar na sua casa? Tira metade, gente. Tira metade, pronto, tá resolvido. Tá com roupa demais. Resolveu aí, já não tem mais, não tem mais nada para lavar e passar. Quanto menos louça você tiver na sua casa, pote, tapuér, vasilha, menos louça você vai ter para lavar. E assim a vida vai seguindo mais leve, vida simples, vamos buscar isso aí. Mas o que eu quero buscar mesmo é a sua opinião, a sua interação, é isso? Não é, olha, produção, olha, gente, quando eu falo que eu quero te ouvir, o pessoal já fala, não, vai ouvir não, que nós vamos para o intervalo. Tá bom, vamos lá para o intervalo então. Eu sei que você quer beber uma água no banheiro. E na volta, temos então a nossa tão esperada dinâmica. Você vai entender aí alguns pontos e vantagens específicas para quem está vivendo essa fase aqui. Quer descobrir? Vamos com a gente. Então o intervalo é rapidinho, você não troca de canal, permanece aí, voltamos já já. Muito bem, estamos de volta e só para você saber que esse assunto 200, ele está pairando aqui na produção, tá aqui, tenho certeza que a Patrícia, nossa diretora, já está conversando com todo mundo ali, porque é abrangente e a gente tem que conversar. Agora, Cris, eu fiquei até pensando, eu nem estava pensando nesse assunto agora, Cris, comecei a pensar, comecei a avaliar, calcular, calma.
Agora nós temos uma dinâmica muito importante que vai dar uma inflada, vai dar aquele, sabe, as vantagens dessa idade. E tem, claro que tem. Estamos aqui com a Cris, que é a nossa psicóloga, ela que é especialista nessa área também, né, de seleção. E ela vai trabalhar agora 4 pilares especiais que vão fazer você de casa aí, ó. Rapaz, eu tenho vantagem. No Entre Família abriu a minha mente, foi na pandemia. Eu não tinha tempo nem de olhar a TV, encontrei o Entre Família e ganhei essas vantagens especiais que você vai compartilhar com a família. Cris, vamos colocar a mão na massa? Vamos lá. É claro que tem mais vantagens, mas aqui são pilares especiais que vão fazer a diferença de quem está entrando nessa transição. Vamos para o primeiro passo? Vamos, você que vai puxar então, aqui. Vou puxar. Foram tópicos bem específicos, né? Bem importantes também. Maturidade corporativa. Primeiro, eu acho que é legal a gente pensar que o conceito de maturidade não tem a ver com idade, mas com experiências, com colocar significado nessas experiências e como você vai se desenvolver sobre isso. Então, vamos imaginar ou pensar que a maioria das pessoas aí na fase 200 já teve outras experiências dentro de empresas. E isso vai agregar muito, porque vai ter um conhecimento sobre hierarquia, sobre a organização, sobre o funcionamento. Isso é muito positivo. E aí, tudo isso que você já viveu, você vai poder trazer para esse novo ambiente e ressignificar e reaprender, né? A maturidade, quando ela vem, como você falou, né, das experiências, porque a gente às vezes pega um 40, né? Que não vamos entrar em detalhe. Então, é isso que a gente precisa ponderar, né? Que mas não é o que muita acontece? idade. Eu vejo essa maturidade corporativa, que é essa mescla que veio do mercado, principalmente aquela pessoa que se abriu justamente para se atualizar. Ele não é só um 40, ele é um 4.0, Ótimo. só que ele sabe costurar situações. A pessoa que chega com essa maturidade e abriu, ela costura. Primeiro que ela ouve bastante. Ela já ouve aquele adolescente que está ali para captar e vai aprendendo, ela não se limita, né? E essa maturidade, essa inteligente, ela absorve muito mais rápido, né? Muito, com certeza. E ela vai se adaptar muito mais rápido também, porque ela já esteve em outras experiências. Provavelmente ela é mais resiliente, que é o que a gente fala, aquela capacidade de passar por uma dificuldade, superar e conseguir, né, crescer com esse obstáculo. Então, ela trouxe tudo isso já de outras experiências e ali, sendo mais resiliente, ela vai conseguir se desenvolver com certeza dentro dessa nova organização. Maravilha, Cris, a nossa primeira vantagem. Vamos buscar também essa maturidade aí. Se você está nessa idade e não alcançou, não desanima que ainda dá tempo. Porque o nosso Giannini falou, ó, sempre dá tempo, tá? Inclusive para a nossa segunda dica aqui, a nossa segunda vantagem do ENTA. Equilíbrio emocional. Eu acredito que talvez um dos mais difíceis, assim. Com certeza. Acho que para todo mundo, né? Porque a gente está vivendo uma fragilidade, né, Cris? Não, o que a gente está vivendo é muito atípico e realmente trouxe a vulnerabilidade de todo mundo, muita flor da pele. Então, o sofrimento emocional, a gente está percebendo bastante nesse momento. Mas o que o mercado de trabalho pede muito, vocês já devem ter ouvido esse conceito, são aquelas competências emocionais, né? As famosas. E aqui, equilíbrio emocional está dentro dela, porque hoje a gente sabe que uma habilidade técnica eu consigo desenvolver e aprender. Então, se esse meu trabalho vai exigir, sei lá, que eu mexa com Excel, que eu faça planilhas muito elaboradas, eu posso não ser muito boa nisso, mas eu posso aprender. Mas as habilidades comportamentais, elas são um diferencial. Como é que eu vou lidar ali com o meu ambiente de trabalho, com pessoas diferentes, com idades diferentes, né, que é o que a gente falou aquela hora. Então, eu vou trabalhar com quem é muito mais jovem, vou trabalhar com quem já tem mais experiência que eu. Eu preciso ter um equilíbrio emocional para isso. E aqui ele já desenhou, né? Não que seja imutável, que a pessoa com 40 anos não dá para mudar o perfil dela. Mas aqui a pessoa já sabe quem ela já sabe também, né? Os seus gatilhos explosivos. Já deve ter aprendido a lidar. Se aprendeu, ela tem essa vantagem, que é o equilíbrio, né? Porque alguém que já se conhece há mais tempo, já teve mais tempo para desenvolver essas habilidades. Mas, de novo, isso não é uma regra, né? Não dá para a gente dizer que todo mundo desta fase tem e todo mundo que é novinho não tem, de forma alguma. Porque isso a gente aprende, a gente vai vivenciando. Então, é uma dica até para todo mundo que está assistindo aí. Não importa a idade que você tem, mas desenvolva inteligência emocional, né? As inteligências também, as habilidades de comunicação que estão aqui muito dentro disso também. É importante a gente saber se comunicar, como se comunicar para não ferir o outro, como eu vou lidar com o meu gestor. E aqui a gente tem uma outra dificuldade nos ENTAs, a gente está com uma geração de gestores muito novos. Então, como é que eu vou lidar com um gestor talvez que seja até mais novo do que eu?
Vamos ali trocar experiências, né? Como eu disse, eu não sou dona de todo saber, ele também não. Então, ele tem para me agregar, eu também vou ter e vamos crescer junto. É uma pessoa que tem equilíbrio emocional que consegue olhar dessa forma. Maravilha. Gente, tá uma maravilha essa dinâmica. A gente está compreendendo de uma forma bem funcional. Cris aqui, ela está com equilíbrio emocional também. Tá uma beleza. Vamos à nossa terceira vantagem do ENTA. Você achou que não tinha vantagem nenhuma, menina? Vamos embora, vamos sacudir a poeira. Não deixa a peteca cair. Vamos à terceira vantagem da nossa tarde. Cris, vamos lá então, vamos animar esse povo aqui. E outra, a gente não está colocando em verdades, só inflando. Exatamente. Realmente isso pode ser uma vantagem. Inclusive, se não for nessa idade, trabalhe, porque vai ser o diferencial, né? Exatamente. Ó, uma vida pessoal estável. Ele vai tirando, vai até dando aquele friozinho na barriga. Vida pessoal estável, bacana. O mercado de trabalho também está se reinventando, né? Há muito tempo atrás, o que a gente mais olhava era estabilidade. Como o próprio Giannini estava falando, né? A gente entrava numa empresa para ficar 40 anos numa empresa. Agora não. Quem está entrando agora nessa geração gosta disso, gosta de mudança, gosta de novos desafios. Então, entenda que a gente não está dizendo aqui de uma pessoa que não quer desafios, de uma pessoa acomodada, não é isso. Os ENTAs, né, eles também querem desafios, eles também querem crescer, mas eles têm um diferencial. Provavelmente ali a família já está bem estruturada, as preocupações são outras e as motivações também. Então, uma coisa que eu gosto muito de pensar é qual é o seu propósito nesse novo emprego, o que é que você quer para a sua carreira profissional. Tem objetivos, não é porque a sua vida já está estável, às vezes até financeiramente, porque às vezes essa pessoa não depende mais unicamente de uma renda, o marido trabalha, ou a esposa trabalha, os filhos ajudam na casa. Talvez o financeiro não seja o único objetivo, mas tem um propósito de carreira, né? Sabe o que você vai buscar. E com certeza a questão dessa estabilidade já na vida em outros aspectos pode ser um fator aí positivo para você conseguir se dedicar mais ou de uma forma diferente para o trabalho. Mas, de novo, né? Não desmerecendo ou achando que isso vai ser um fato negativo para os mais jovens. A gente sempre precisa pensar que tipo de empresa eu estou buscando, quais são os meus objetivos nessa empresa, qual é o meu objetivo profissional. Então, tem espaço para todo mundo, gente. Tem espaço para todos os perfis. Se colocando no lugar de um gestor, um exemplo, você vai pegar alguém da comunicação, do jornalismo, por exemplo. Chega um jovem e diz, olha, eu quero estar aqui dentro. Né? Olha a verdade que tem nesse jovem, por exemplo. Né? Eu quero estar aqui. Agora, colocando isso para alguém do ENTA, que tem uma vida estável, você olha assim, rapaz, ele não precisaria estar aqui. Então, você tem duas gerações, só que as duas têm propósito. Exato. O jovem de entrar porque ama fazer rádio, fazer TV, e aquele que já tem uma estabilidade financeira e se mantém no trabalho fazendo a mesma função porque tem um propósito. Exato, exato. E um não desmerece o outro, né? Os dois se completam. Acho que isso é muito sensacional no mercado de trabalho, porque tem espaço para todo mundo. Eu preciso encontrar o que é que eu quero fazer, a forma que eu quero levar isso e fazer da melhor forma possível, porque com certeza eu vou me destacar se eu fizer, né, do melhor que eu posso. Com certeza. Você deve estar se perguntando, eu troquei de canal agora, cheguei nessa dinâmica, eu estou surpreendido. Fica aqui, Entre Família, Novo Tempo, você está em casa. A quarta vantagem do ENTA, 40, 50 e vamos embora, hein? Quarta dica, quarta vantagem, a Cris aqui está arrebentando na nossa tarde. Vamos lá, bagagem profissional, isso aqui, Legal. Né? Faz parte de cicatrizes, aprendizados. Aí entra o fator raridade que ela construiu com o tempo, né, Cris? Com certeza. E às vezes algumas pessoas até perguntam, em processo seletivo mesmo, em currículo, eu nunca tive um trabalho CLT, né? Aquele registradinho. Posso contar como experiência? Posso colocar no currículo? Eu vou falar numa entrevista? É claro que você vai. Opa. Faz parte da sua bagagem, né? Você construiu isso, você teve novos saberes, novas experiências. Isso aqui é o que ninguém tira de você, o que você já passou. Então, use isso a seu favor. Todas as experiências que você já teve. E é importante a gente pensar também, o que é que elas te agregaram? Então, não é só dizer que já trabalhei em 10 empresas diferentes, mas o que é que cada uma dessas 10 me trouxe. O que eu aprendi, o que eu desenvolvi, quais foram os meus resultados, porque tudo isso é o que vai te tornar um profissional diferenciado. As outras habilidades você consegue desenvolver, mas a sua bagagem, a forma que você vai mostrar suas experiências é muito única, né? Isso aqui é só seu. Então, conta lá como é que foi aquela sua experiência, o que você aprendeu, o que você trouxe. E experiências até às vezes informais, né, de outros saberes. E, de novo, bagagem profissional não é só trabalhos, né? Vamos pensar aqui, tudo que eu já aprendi, os livros que eu li, as palestras que eu presenciei,
todos os E, Cris, saberes que eu acumulei na minha vida, né? Eu falava também quando eu gerenciava a equipe de vendas, eu sempre pegava os que tinham os entas, que trabalhavam comigo, e perguntei assim, o que você construiu até agora que é só seu? Porque com o tempo, você cria algo, vamos supor, a função de uma secretária ela é primordial, mas aquela secretária, em um momento, ela tem algo raro. Aí é o fator que ela vai ganhar um pouco mais, que ela vai subir naquele fator porque ela apresentou a raridade. Então, você de casa é o seguinte, construa suas vantagens a partir desses pilares também. E sabe qual é a vantagem do nosso telespectador, Cris? É que eles participam. Vamos sentar a gente lá. Você está participando em casa. É a vantagem, porque esse programa é para você entendeu? É para nós. Estamos juntos, não é verdade, Carol? Com certeza, e gosto, viu? Gosto de ouvir, ler a sua participação, interagir com a gente. Olha, são ideias muito importantes, mas a sua vivência também é essencial para que essas ideias façam sentido, né? No seu dia a dia. Pode colocar aí na tela mais uma interação para esta tarde. E quem está falando é o Marcelo de Jesus. Olha, hoje eu tenho 48 anos. No período dos 40 até 48, troquei de empresa 3 vezes por ser dispensado por oportunidade, né? Confesso que cheguei a ficar com muito receio com a mudança, pelo fato de como as empresas iriam ver essa questão. Mas, graças a Deus, comecei a olhar para mim, me valorizar, quando a minha capacidade por experiência adquirida. Interessante, Marcelo, falar sobre como as empresas podiam enxergar ele, porque essa é realmente uma visão antiga, podia-se dizer assim, de que, olha, se você está aqui na carteira de trabalho, você tem muita mudança aqui, ó, cuidado, hein? Você vai manchar a sua carteira de trabalho, né? Seu posicionamento profissional, não tem isso. Você vai manchar a carteira de trabalho, você não pode. E olha que difícil, né? Parece que a gente dava um prazo para a funcionalidade do ser humano. Ó, você só vai ser funcional, só vai ser interessante se você tiver até X idade. Quando, na verdade, todo mundo tem algo para agregar. Eu já estou na minha segunda carteira de trabalho já. E X tempo dentro daquela área, né? Então, você não podia, né, se aventurar em muitas empresas. Você pensava assim, nossa, eu vou marcar aqui minha carteira de trabalho. Dava medo, né? Parece que as pessoas vão pensar. Então, hoje a gente desmistificou um pouquinho isso. Na verdade, é bem visto uma pessoa que está sempre querendo se atualizar, mudar. Claro, desde que faça parte do contexto, né? A gente tem que tomar cuidado com essas questões. Mas todo mundo aí pode se reinventar. E uma outra coisa que foi falada também já aqui no programa, o Giannini virou empreendedor, né? Exato. Ele fez o oposto. Ele saiu ali do CLT e foi para o empreendedorismo. Exatamente. O que é também uma possibilidade muito grande. Essa galera aí 200 sabe o que faz, sabe o que gosta, sabe o que faz bem. E por que não usar isso para ser a sua fonte de renda, né? Então, às vezes, a gente está ali muito tempo gastando energia buscando um trabalho formal, que tem as suas vantagens, mas essa não pode ser descartada, né? Ele abriu mão, está se dando super bem. É claro, vai exigir aí bastante do indivíduo, mas é uma possibilidade bem real também, né? E é uma excelente Com certeza. possibilidade muito boa, né? Com certeza. E você que está aí assistindo a gente, está falando assim, vai dar mais trabalho. Trabalho é minha vida, meu filho, não tenho medo não. São outras questões e quem sabe você precisa lidar com essas questões emocionais, de como você se enxerga, como você enxerga aquilo que você produz. Porque muitas vezes você faz uma coisa de qualidade, mas aí você tem esse processo de autossabotagem, hein? Não é tão bom. Imagina esse bolo aqui, ó. Imagina esse bolo. Todo mundo come e desmaia, mas eu acho que é só porque, sei, cai pressão. Não, meu filho, você faz bolo bem. Então vai vender logo isso aí. Vamos colocar a mão na massa. Planejamento, hein, antes de qualquer coisa. Mais interações na tela, você está falando, nós estamos aqui para te ouvir. Pode colocar aí. E quem vai falar agora é o Everson. E aí, Everson? Nesta pandemia, cheguei aos 40 e desempregado. Se olhar para trás, bate uma frustração pela expectativa não alcançada. Mas sigo olhando para frente. E depois de uma vida como empregado no meio jurídico, hoje estou estruturando o meu próprio empreendimento. Pode faltar empregos, mas não falta trabalho. Já pegou a dica do Giannini. Aqui, ó. Olha, Everson, e Virou outra, frase. o que ele está fazendo agora nesse momento? Ele está perdendo tempo? Não, ele está absorvendo conteúdo no Entre Família. Estruturando. O que acontece? Você tem que gastar mais um pouquinho de tempo afiando o machado. Não adianta você só sair cortando aí, ó. O Everson, parei. Deve ter tido uma gordurinha que pegou aí, né? Do FGTS, alguma coisa. certeza. Eu vou agora começar o seguinte, ver direção. É o plano estratégico. Eu queria até perguntar para a Cris, nesse momento agora, essa virada sem ter um plano estratégico pode ser traumática. Pode O que ser acontece? Não é, perigoso, né? não é um campo que eu conheço, eu vou mudar para outra área. Eu tenho que também colocar no papel
e ir analisando essa mudança, porque talvez eu tenha filhos, Sim. tenha alguém, uma renda que dependa familiar, né? Pode ser muito perigoso, né? Tanto de um para o outro, enfim, não importa a situação aí. Sou um CLT, quero virar um empreendedor. Sou um empreendedor, quero virar um CLT. Eu preciso entender o que tudo isso vai significar na minha vida, os impactos que isso vai ter financeiramente, de estabilidade, emocionalmente, o quanto isso vai me desgastar, porque realmente toda mudança exige aí uma energia. E a gente nunca leva em conta o emocional, né? Exato, e precisa ser Só o pesado. financeiro ou a família. Fala assim, não, emocional eu vou lidando aí, né? E quando vê, é pego. A gente não vai lidando, né? Vai guardando e aí isso adoece muito. Então precisa ter esses cuidados. Mas enfim, né? Tudo quando é planejado, quando é estruturado. É o que eu falei da escadinha, né? Degrau por degrau, deixa eu calcular ali que passo que eu posso dar de cada vez, como vão ser esses passos. É possível a gente passar por esse período muito bem. Inclusive, a gente está aqui falando muito sobre crise, né? Passando uma pandemia, mas a gente está vendo empresas crescendo como nunca cresceram. A gente está vendo pessoas fazendo dinheiro como nunca fizeram, então é possível. Tudo vai mudar nosso papel aqui, né? A minha postura perante essa crise. Eu vou ficar em casa, parado, esperando alguém vir me bater uma oportunidade, ou eu vou usar esse tempo para adquirir conhecimento, vou usar esse tempo para desenvolver uma nova habilidade. Então, gente, está todo mundo em casa. Vamos aí, baixa o Duolingo, fazendo propaganda também, né? Vamos aprender a fazer um novo idioma de casa mesmo, de graça. Deixa eu abrir um site aqui, curso gratuito, tem vários. Está todo mundo disponibilizando material à beça por aí. Então, vamos adquirir conhecimento, porque talvez nesse momento quem vai sair e se recuperar depois é quem usou esse tempo para conseguir adquirir novas habilidades. Você sabe que meu pai tá fazendo isso aí, viu? O que você me falou? Então, aprendendo que inglês, tá. agora eu vou aprender inglês. Ah, Vou baixar isso aqui tudo, aqui, esses livros, vamos aprender inglês aqui nessa pandemia. É isso mesmo, viu? Um abração. Pai, olha, você está interagindo com a gente, não perde essas dicas aqui. E se você perdeu, não conseguiu anotar, ntplay.com, daqui a pouquinho esse programa tá lá para você assistir novamente. Mais interações na tela aqui, na sua tarde do Entre Família. E quem vai falar agora com a gente é a Neide Silva. Olha, a melhor frase da minha vida é agora depois, a melhor fase, né, da minha vida é agora depois dos 40. Tomei as melhores decisões da minha vida agora. Gosto mais de mim agora, depois dos meus lindos, né, dos meus lindos 47. Amo o que faço. Acho que antes não estava pronta para isso. Olha lá, uma visão, né? É porque, de na verdade, esse sabedoria. time... É o outra, tempo a mesmo. única coisa que a gente não deve fazer, porque eu estou falando que eu estou pensando. É. Eu também estou pensando, estou chegando aos 40, tá se cobrando. Gente, eu devia ter voltado com essa cabeça aos 16. Para de pegar esse retrovisor. Não vai voltar no tempo. Esse tipo de pensamento só vai fazer o quê? Paralisar, Angústia, vai fazer você remoer e tal. Olha, eu não posso mudar de ontem, né? Mas o amanhã está aí. Hoje, o que eu posso fazer hoje? Só que isso suaviza, né? Temos uma psicóloga. A condição mental para encarar a mudança que a Carol falou, ninguém se prepara psicologicamente. A gente tem que estar preparado, porque, um exemplo, a complacência prazerosa, ela é ácida, que é onde você estagna e tal. Mas sair dela também dá um trabalho, não só financeiro. Exige muito da gente, né? Da gente e das pessoas envolvidas. Então, ali da minha família, de todo mundo, é um processo. Tudo isso precisa ser feito com diálogo, precisa ser feito com estruturação, preciso entender o que isso vai demandar de mim. Mas é possível ser feito de uma forma muito consciente. E o comentário dela me fez lembrar, eu sempre brinco isso, enfim, né, com os meus pacientes ou com as pessoas próximas, autoconhecimento liberta, gente. E é verdade, de você se olhar e falar, eu amo quem eu sou, hoje eu sei quais são minhas características, estou vivendo uma fase linda, ela falou, né, gosto de mim, da minha família. Então é isso, você aprende a se enxergar. Você não vai ser complacente com seus defeitos, né, que a gente usa muito, embora eu não goste muito desse termo, mas eu não vou ficar ali acariciando, né, falando, ai, coitada de mim, de forma alguma. Hoje eu sei o que eu preciso melhorar, eu vou usar isso a meu favor, vou usar o que eu tenho de bom. E autoconhecimento faz a gente se ver dessa forma, é muito libertador quando a gente consegue se ver assim, né? Parabéns aí também para ela que conseguiu se ver nessa fase tão bem. Enxergar, né? E ser grato. Você tem que colocar gratidão no coração. E vai a nossa gratidão a você, Cris, por estar aqui mais uma vez. Por compartilhar seu conhecimento com a gente. Foi um prazer, gente. Muito obrigada. Espero vir mais vezes. Com certeza vai vir, tá passando aqui as redes sociais da Cris para que você possa interagir um pouco com ela, viu? Não deu essa pergunta, sua pergunta não passou aqui, ó, você já joga lá no Instagram dela, pergunta, fala, tô lá no Entre Família, faça favor de responder para mim. Mas o nosso programa não acaba assim não, viu? Porque, olha, tem muita informação boa,
aqui no programa, mas também nós falamos sobre esperança, e esperança nós encontramos na palavra de Deus. E quem vai falar um pouco para a gente sobre esse assunto é o pastor Alceu. Está conectado aí já, pastor? Estou conectado aqui, Carol, e participando, acompanhando o programa Entre Família. Sabe que os 40 na Bíblia, esse número 40 na Bíblia, eu estava olhando, a palavra é um número da paciência. Vamos lembrar um pouquinho. 40 dias e 40 noites foi o momento em que choveu no período da Arca de Noé. Essa chuva que cai, essa chuva que inunda a terra, gerou uma nova perspectiva para a família quando desembarcou da Arca. Se você se lembrar, o povo de Israel passou 40 vezes 10 como escravo no Egito. A partir dali houve uma libertação. Moisés tinha 40 anos quando sai do Egito. E passou 40 anos, depois de 40 anos ele volta para libertar o povo. Esse 40 é o tempo da paciência, é assim que a gente começa a ver na palavra de Deus. Por exemplo, o reinado de Saul, Davi e Salomão duraram cada um 40 anos. Esses 40 de Salomão sempre foi para algo novo, de Davi também e de Saul também. 40 dias foi o tempo em que Elias andou com a comida que Deus providenciou. 40 dias também foi o tempo em que Golias apavorou Israel até que Davi, usado por Deus, aniquilasse Golias. Então, o 40 ou o enta é sempre para dar uma nova perspectiva para quem passa por ele. Quer ver mais? Eu tenho várias analogias de 40, mas eu quero mostrar algumas para você. 40 dias de jejum de Jesus. Moisés também jejuou 40 dias. Esses 40 dias levam para uma nova experiência. Quer ver mais? Eu vou mostrar para você algo mais que me chama a atenção. Durante 40 dias, Jonas anunciou em Nínive que Nínive, se não mudasse o caminho, seria destruída. O que é o 40 na Bíblia? É tempo de paciência e também espera. E espera é o teste da esperança. Por isso que eu quero desafiar você a ler o Salmo 40. Esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim. E Ele me dá um novo cântico, me coloca sobre uma rocha. Isaías 40, o último verso do livro de Isaías, capítulo 40, o último verso. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então, se está no enta, lembre, Deus é contigo. Se está no enta, lembre de uma outra coisa. Deus não desampara quem Ele ama e Ele ama você. Amém, amém, é isso mesmo, não importa as fases, viu? Tá virando aí para essa idade, tá tranquilo ainda, tá planejando o que você vai fazer, todas as fases, Deus pode ser com você se você se propor a estar com Ele, do lado dele. Muito bem. Olha, amanhã tem muito ainda aqui, muita conversa aqui no Entre Família, nós vamos falar sobre mães solos. Opa, você está cuidando aí dos filhões sozinha, né? Eu sei, não está fácil não, sei também. Mas são esses desafios que fazem a gente crescer mais e mais, né? Vamos falar sobre rede de apoio, vamos falar sobre desafios, vamos falar sobre soluções aqui para quem está lidando com essa situação de tocar a vida aí sozinhas. Eu sei que tem muita mulher aí do outro lado aí do nosso programa aí na telinha, passando por muita dificuldade, com desafios, e amanhã você vai abrir o coração para a gente, interaja com a gente, fale aí para a gente os seus desafios. Temos também uma profissional que vai nos ajudar a entender todas essas situações. Mas acabando Entre Família, começa qual programa, Cris? Verdade. Agora, na sequência, continua e tem Vida e Saúde. Hoje um tema especial, eclâmpsia. Será que os alimentos podem ajudar? Claro que no Vida e Saúde tudo vai se tornar fácil. Na verdade, Teru, boa tarde. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Carol. Boa tarde, você, telespectador aqui da Novo Tempo. Sim, vamos falar sobre pré-eclâmpsia, os riscos, os tratamentos, por que acontece esse problema e quais são as consequências, o que a gente pode esperar e fazer de tudo para evitar, não é? Com certeza. Também tem César Vasconcelos hoje, né?
Tem ideias aí para a gente viver melhor emocionalmente? Pois é, Dr. César Vasconcelos vai trazer para a gente um assunto muito interessante. Muitos jovens fogem de casa e acabam nunca mais voltando. Assunto duro, assunto difícil, mas, Carol, como você disse aí agora há pouco, necessário, a gente precisa entender o que pode estar por trás desse problema. É um problema não só nacional, um problema mundial, né? E vai ter receita boa por aqui, vocês sabem. Hoje a proteína está bombando aqui no Vida e Saúde, vai ter docinho de amendoim com cacau e também, olha só, 2 em 1 hoje, hein? Paçoquinha cremosa. Paçoquinha, ela falou? Foi isso que ela falou? É isso aí, Carol. O que é isso, gente? Gente, olha aqui, eu tô chorando. Sério, aqui, olha a lágrima. Sério. Pré-treino, pós-treino, se você não treina, não importa, você pode cair nessa receita, viu? Olha, não perde oportunidade, não. Tchau, Teru. Até mais. Tchau, tchau. E tchau, tchau pra você, viu? Nós nos vemos amanhã no Entre Família 2h30 aqui, ó. Nosso encontro marcado, viu, Cris? Gente, vou dizer uma coisa, comida me emociona. Aqui Você chega, olha, cai um alarme como aí, que ó. se dá flor para um homem? Não, gente, não é. Olha, que pai. coisa. E você assistiu a live de sexta-feira aí sobre comunicação eficaz? Viu o Cris ali levando um baile da esposa? Não viu, menina? Você não perde, então. Ó, vou falar uma coisa pra você, a live tá lá guardada, tá? Vai lá que tá bom. Vai lá no youtube.com/Rede Novo Tempo. Você precisa ver o bafo. Pode ir lá, ela entrou vai lá. Eu esqueci a data de casamento. Mentira, o conteúdo tá ótimo. Ai, Aproveite. Tá bom, legal, Tchau, tchau. doutor Lamarques, Darleide, bom demais.